Vamos lá. Obrigado, viu, professor? Bom dia. Como? Bom dia. Não te agradecendo pelas informações, muito obrigado. Tá. Aí, vamos continuar aqui o direito constitucional, começando do zero. Estamos no inciso 71. Vimos ontem o inciso 69, né? Não, 70, né? Que foi de mandado de segurança. O 69 é o de habeas corpus. Agora a gente vai falar sobre o mandado de injunção. 71, esses são os incisos dos remédios constitucionais, né? Que fazem com que você faça a efetividade dos seus direitos. Vamos lá, considerar mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne incabível o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Ou seja, esse é um remédio constitucional ou uma ação mandamental, uma ação constitucional na qual você tem uma norma ou um direito fundamental que não foi implementado, que não foi regulamentado. E aí você, na necessidade de fazer valer aquele direito fundamental, você entra com uma mandado de junção para que você possa exercer esse direito. Então, vamos lá. O mandado de junção foi disciplinado pela Lei 13.300 de 2016. Trata-se de um remédio constitucional disponível para qualquer pessoa prejudicada pela falta de norma regulamentadora que inviabilize o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. Isso visa garantir que a Constituição não se tornará letra morta, evitando a omissão do legislador infraconstitucional. O mandado de junção é aplicável diante da falta de regulamentação de norma constitucional de eficácia limitada. Ou seja, você tem uma norma de eficácia limitada que você precisa de uma lei. Por que norma de eficácia limitada? Porque se fosse de norma contida, você já poderia exercer. A norma poderia depois criar restrições. Se fosse norma de eficácia plena, você já teria o direito plenamente. Norma de eficácia limitada é aquela que está prevista no texto constitucional, aquele direito, mas você só consegue exercer depois que tiver a lei. Então, esse é o caso específico para mandado de junção, caso a lei não seja publicada, né, implementada. A título de recordação, deixa eu tirar isso aqui. A título de recordação, normas de eficácia limitada são aquelas que dependem de regulamentação para produzirem todos os seus efeitos. Segundo o STF, o direito individual à atividade legislativa do Estado apenas se evidenciará naquelas estritas hipóteses em que desempenho da função de legislar refletir por efeito de exclusiva determinação constitucional, uma obrigação jurídica indeclinável imposta ao poder público. Em outras palavras, o direito à legislação, que é um direito individual a ser resguardado por mandado de junção, somente será cabível diante de normas de eficácia limitada, de caráter impositivo. O que ele está colocando aqui? Que o direito do mandado de junção é só naquelas normas de eficácia limitada de direito impositivo, ou seja, que obriga o Estado, né? Fica claro que o Estado tem que fazer a lei para que tenha a existência, né? Para que possa surgir a validade daquele direito. Assim, o mandado de injunção é cabível não só para omissões de caráter absoluto ou total, como também para as omissões de caráter parcial. Isso porque a omissão constitucional, ainda que parcial, ou seja, derivada da insuficiente concretização pelo poder público do conteúdo material da norma constitucional, deve ser repelida, pois a inércia do Estado é um processo informal de mudança da Constituição. Mesmo não alterando a letra da Constituição, o legislador infraconstitucional modifica-lhe o alcance ao paralisar sua aplicação. Essa paralisação, não desejada nem prevista pelo Constituinte, é inconstitucional. O que ele está explicando nesse parágrafo? Dizendo que o fato de você não regulamentar o Estado, não fazer a legislação, Congresso Nacional, uma Assembleia Legislativa Estadual, você, de certa forma, já está fazendo, né, uma modificação na Constituição. Como assim uma modificação na Constituição? É como se aquela letra da Constituição não existisse, né? Você não pode aplicar. E isso é mais do que o mandado de junção passa a ter uma função mais do que dizer de que eu quero exercer o direito. Passa a dizer que o Estado está agindo inconstitucionalmente, né? Não está cumprindo o que está previsto na Constituição. Qualquer pessoa física ou jurídica que se veja impossibilitada de exercer direito constitucional por falta de norma regulamentadora é legitimada a impetrar o mandado de junção.
essa é, afinal, uma das diferenças entre uma mandado de junção e ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Entendeu aqui? Vamos lá. Explicar. Ele fala o seguinte, ali naquele parágrafo anterior, ele falou o seguinte, que o fato de alguém não fazer uma legislação, um Estado, um município, o município não tem controle de constitucionalidade, mas um Estado, a União, o Congresso Nacional, mais do que você deixar de fazer a implementação do direito, você, de certa forma, está entrando no nível em que você está se tornando inconstitucional, porque você está deixando de cumprir a própria Constituição. Só que existe duas ações. Uma ação é o mandado de junção, outra é a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ou seja, deixar de fazer. Qual é a diferença entre uma e outra? O mandado de junção é porque tem uma pessoa física. No caso concreto, precisa daquele direito. Diferente do mandado de junção, que não precisa ter uma pessoa específica. Você pode, genericamente, ninguém está querendo exercer aquele direito, mas você olha na Constituição dizendo que esse direito precisa ser implementado. Ninguém está reclamando do mandado de junção, mas você pode ir lá questionar isso. Tá. Oi. Eu ia pedir só um favor, desculpa, porque às vezes eu não consigo entender direito. Você pode repetir mais uma vez? Porque aqui eu vi, qualquer pessoa física ou jurídica, essa parte aqui é de qual? Vamos ler de novo aqui para você entender, eu vou marcar aqui. Tá. Qualquer pessoa física ou jurídica que se veja impossibilitada, né, de exercer o direito constitucional por falta de norma regulamentadora é legitimada para implementar mandado de junção. Essa é, afinal, uma das diferenças entre o mandado de junção e a ação direta de constitucionalidade. Ou seja, qual é a diferença? O que ele quer dizer, a diferença é essa aqui, é a impossibilidade de exercer um direito. Por que a diferença? Exercer um direito constitucional. Porque o mandado de junção só cabe quando você precisa exercer o direito. Eu preciso exercer aquele direito, então entra o mandado de junção. Eu não preciso exercer aquele direito, mas eu quero dizer que o Estado deveria regulamentar essa lei. Eu não quero exercer aquele direito, mas eu vi que desde 1988 ainda não foi feita a lei. Aí eu entro com uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão. A diferença é que eu preciso, a diferença é que eu necessito. Entendi. Quando Eu quero exercer, porque quando o judiciário der a decisão do mandado de junção, ele vai dizer, então, vá lá agora, meu filho, e exerça seu direito. Eu te dei o direito. Você comprovou que, na realidade, o Estado não fez a legislação. Mas como é que ele vai exercer se não tem legislação, se você está querendo ver a mora da legislação? Normalmente, quando tem, ao final, a sentença do mandado de junção, o Poder Judiciário, ele decide de uma forma em que ele dá os parâmetros para você exercer o direito. Às vezes, ele manda você exercer o direito baseado em outra legislação, uma legislação que ele usa como uma analogia. Você vai usar analogicamente essa lei, enquanto o Poder Judiciário, enquanto Poder Legislativo, o Poder Judiciário vai dizer, enquanto o Poder Legislativo não fizer uma lei, você vai passar a exercer esse direito baseado nessa. Entendeu? E aí, o que vai ocorrer? Normalmente, até por uma questão de, vamos dizer assim, de bom senso, até uma forma de forçar o Poder Legislativo a fazer essa lei ou a pressionar o Poder Executivo a fazer uma proposta de lei, ele dá uma lei que é benéfica. E aí o cara, não, tem que me movimentar, senão esse pessoal vai continuar tendo muito benefício. Acaba dando, de uma certa forma, mais benefícios do que se a pessoa tivesse feito a lei. Então, força o legislador ou o Poder Executivo a propor essa lei. Então, o mais clássico de todos que já teve até hoje é do mandado de junção da greve dos servidores públicos. Então, o servidor público não tinha direito a... não tem uma lei regulamentando a greve, foi-se fazer a greve, o Estado falou, olha, vocês não têm direito à greve, porque vocês não têm uma lei. Então, é ilegal essa greve de vocês. Entrou com mandado de junção dizendo, a gente precisa ter greve. Aí o Poder Judiciário falou, certo, vocês têm que ter greve, tem que ter uma lei, e essa lei não foi publicada até agora. Então, vamos fazer o seguinte, enquanto o Poder Executivo não propor ou o Poder Legislativo fizer uma lei, vocês vão fazer greve baseada na lei da CLT.
Então, ao Então, mesmo tempo que. Desculpa, professor, rapidão. Então, ao mesmo tempo que a greve dos servidores ele é uma norma de eficácia limitada, né? Porque ele precisa de uma norma jurídica que até hoje não foi produzida pelo legislativo, de certa forma também ele já é um mandado de injunção, porque é um direito que ele quer exercer, mas ele está sendo impossibilitado por falta de norma legal, não é isso? sim. Tá, Aí só estou aqui, entendendo melhor. nesse trecho que a gente está discutindo, qual é a diferença agora para a ação direta de constitucionalidade por omissão? A diferença é que, nesse caso, quando você vai entrar com mandado de junção, você quer exercer o direito. Então, ao final da sentença, você, além de dizer para o legislador que ele reconhece que você tem que fazer a norma, enquanto você não fazer a norma, você vai aplicar tal lei. Você vai aplicar, para o caso concreto, para pessoa física, pessoa jurídica, tal lei. Ou essa pessoa vai se usar dessa lei para ter aquele direito fundamental. No caso do mandado, da ação direta de constitucionalidade por omissão, no final, a sentença vai dizer, olha, você precisa fazer a lei. Só, não vai fazer analogia, porque você só quer marcar que alguém precisa Ninguém está exigindo esse de direito, então direito. você não vai dar o direito a ninguém, você só vai Você não vai exigir que o procurar uma lei, legislativo produza aquela lei, né? você só vai marcar a Ótimo. mora, a gente chama de marcar a mora, ou seja, a morosidade do Estado. Se passa a fazer mora no Estado, diz, olha, a partir de agora, né, eu confirmo que você, na realidade, tem que fazer a lei, mas não dá prazo, não dá nada, porque se ele desse prazo, estaria extrapolando o dever dele. Aí você tem aquela teoria dos freios e contrapesos. Eu não posso obrigar o legislativo a fazer a lei. Mas na ação final, eu posso dizer que, olha, você realmente está em mora, você tem que fazer a lei. Aí, qual é a vantagem disso, Edvan? Já que eu não vou obrigar o Poder Legislativo a aprovar nenhuma lei, nem forçar o Poder Executivo a propor, né, um projeto de lei nesse sentido. Assim, não é que eu não vou, eu já disse que eles têm que fazer, eu só não vou dar prazo para eles fazerem. Significa assim, que eu já marquei uma mora. A partir do momento que alguém precisar daquele direito, a pessoa já entra com mandado de junção dizendo, ó, um julgamento que diz que isso aqui já bypassou, não preciso mais entrar nesse processo de conhecimento. Só quero agora que você diga qual lei eu tenho que usar, porque já tem dizendo que já era para ter sido feito. Essa é a vantagem, não? Porque quando No você caso entra... disso aí é de mandado de injunção, né? Não, caso de ação direta de constitucionalidade por omissão. Ah, tá. Você já define que já era para ter sido feito. Se você já tem uma jurisprudência, um julgado que já era para ter sido feito, se alguém precisar desse direito e a pessoa for entrar na justiça, você não vai precisar mais fazer todo o processo de diálogo com o poder legislativo e o poder executivo. Entendi. Porque já foi avisado, Já foi digamos assim. avisado, você já vai dizer para a pessoa dizer, ok, aplica essa lei. Porque no mandado de junção, você vai dar abrir espaço para o Poder Executivo falar, dizer, não, na verdade a gente está fazendo aqui, está pesquisando, está estudando. O Poder Legislativo dizer, não, a gente tem projeto de lei, já vai ser aprovado. Nesse caso, quando já tem dizendo, olha, eu já ouvi eles e realmente não tem projeto de lei, ninguém vai propor, não tem interesse nisso, não tem aquilo, então tá. No curto prazo, não tem. Porque acontece casos em que a pessoa entra e aí o Poder Judiciário diz, olha, já tem um projeto de lei que está para ser aprovado, então não vou te dar, né, procedimento a esse mandado de junção. Você vai esperar a lei ser publicada para você exercer o direito. É diferente de eu chegar no final e dizer, olha, você vai usar tal lei e vai obrigar o Estado ou o que for a aplicar aquela lei no seu caso, para o seu caso, né? Essa é a diferença básica. Assim. Num, você Ok, precisa já obrigado. querer exercer o direito, no outro, você não tem ninguém querendo exercer o direito, você só quer marcar que existe uma morosidade para implementação daquele direito. O Poder Judiciário dizendo que concorda que tem uma morosidade, qualquer mandado de junção em relação a esse tema, o Poder Judiciário não vai mais nem ouvir o Poder Executivo nem o Poder Legislativo, já vai julgar o seu caso na hora, já vai dizer, ok, aplica essa lei então.
Seu caso concreto se parece mais com essa lei, então aplica essa. O outro caso concreto parece mais com outra lei, aplica dessa forma. Ou, se não tiver nenhuma lei parecida, o próprio Poder Judiciário vai determinar numa sentença, assim, vai ser feito dessa forma para a sua situação. Pode ir lá, leva essa sentença, ele vai ter que cumprir esse direito Entendi. dessa forma. Quando não há com que fazer uma analogia, digamos assim. Uhum. Ele vai determinar a forma que vai ser cumprido o direito fundamental. Entendi. Não Boa. tudo, né? E tem que usar minimamente uma lei, entendeu? Mas, assim, faltando um detalhe para finalizar, ele pode determinar. Mas em algum momento ele vai ter que citar alguma lei parecida, porque vai existir, né? Continuando, o STF já reconhecia, mesmo diante do silêncio da Constituição, a possibilidade de petração de mandado de junção coletivo. Com a edição da Lei 13.300 de 2016, passou a existir a previsão expressa para esse instrumento. Cabe ressaltar que os direitos, as liberdades e as prerrogativas protegidos por mandado de junção coletivo são os pertencentes indistintamente a uma coletividade indeterminada de pessoas, ou determinada por grupo, classe ou categoria. São legitimados a impetrar o mandado de junção coletivo. Partido político com representação no Congresso Nacional, ó, de novo, igual o mandado de segurança coletivo, né? Tem que ter a representação no Congresso Nacional, não pode ser qualquer partido político, não. Nós temos aí milhares de partidos políticos hoje, milhares não, é só forma de falar, não é milhares. Mas nós hoje temos partidos políticos que não têm representação no Congresso Nacional, que não tem nenhum representante eleito. Então, não poderia entrar nem com mandado de junção, nem com mandado de segurança coletivo. O A e o B ficou igualzinho o outro lá. Vou tirar aqui. Estou querendo tirar só essa pontinha aqui, não quero deixar. Besteira aqui, mas tudo bem. Para assegurar o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas de seus integrantes ou relacionados com a finalidade partidária. Organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída em funcionamento há pelo menos um ano para assegurar o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas em favor da totalidade ou de partes de seus membros, né, ou associados na forma de seus estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades, dispensa para tanta autorização especial, Ministério Público, quando a tutela requerida for especialmente relevante para a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis, Defensoria Pública. Quanto à tutela requerida, ele marcou errado aqui, é C e D, botou D e E. Quando a tutela requerida for especialmente relevante para a promoção dos direitos humanos e a defesa dos direitos individuais e coletivos. Vamos ver lá o outro lá, só para a gente vamos ter um quadro para te comparar aqui, ó. Cadê aqui, ó? Partido político, organização sindical, entidade de classe e associação legalmente constituída. Então aqui você tem só aqueles dois A e B e faltou aqui o Ministério Público e a Defensoria Pública. Isso aqui é o mandado de segurança coletivo. Vamos pegar a letra da lei. Cadê a letra da lei? Como é que ele escreveu? Pegou da letra da lei. Botou só A e B. E aí depois ele acrescentou aqui na lei, isso aqui é uma lei, não é a Constituição. Na lei acrescentou esses dois aqui. Uma novidade importante trazida pela Lei 13.300 foi a previsão que o Ministério Público e a Defensoria Pública sejam legitimados a implementar mandado de junção coletivo. Um tópico muito importante, o mandado de junção não é gratuito, sendo necessária a assistência de advogado para sua impetração. O mandado de junção visa solucionar um caso concreto. São, portanto, 3 pressupostos para seu cabimento. Então, qual é o cabimento que você está discutindo lá em cima? Primeiro, tem que ter a falta da norma que regulamente a norma constitucional. Ou seja, tem que provar que não existe lei nenhuma regulamentando aquilo. Programática propriamente dita ou que princípios institutivos ou organizativos de sua natureza. Nexo de causalidade entre a omissão do legislador e a impossibilidade de exercício de direito ou liberdade constitucional ou prerrogativa inerente à nacionalidade, soberania ou à cidadania. Eu preciso fazer aquilo, não tem a norma, possibilidade de fazer aquilo. O decurso de prazo razoável para a elaboração de uma norma regulamentadora, retardamento abusivo na regulamentação legislativa. Aí você vai dizer, Edivan, mas toda norma constitucional não já era para estar toda regulamentada? Nem sempre. Por quê? Porque existem, por exemplo, reformas
constitucionais ou emendas constitucionais. Então, tem emenda que foi feita em 2019. Não cabe você já chegar e dizer, não, agora eu quero mandar de junção. Calma, tá? Foi aprovado em 2019, passou a valer em 2020, essa nova norma constitucional tem que esperar um tempo. Porque normalmente você pensa, pô, mas eu não vou toda vez verificar uma norma de eficácia limitada com uma lei? Sim, mas nem toda norma de eficácia limitada está posta desde 1988. Você tem agora nem me lembro, não me lembro. A última que foi a reforma da Previdência foi 103 emendas constitucionais. Tem emenda constitucional de 2019, que passou a valer a partir de janeiro de 2020. Então, você tem 1 ano e meio só desse trecho constitucional. E, com certeza, dentro desse trecho constitucional, tem muitas normas de eficácia limitada, que fala que vai ter que ser regulamentado por lei complementar, a parte de polícia, que pode ser melhorada, tem várias outras coisas. Na área policial tem umas normas lá de eficácia limitada que precisa modificar por meio de lei complementar. Terá prazos, essas coisas todas. Então, você tem que comprovar esse prazo razoável, porque só o fato de ser uma norma constitucional significa que já decorreu o prazo razoável. Porque você lembra logo, a Constituição não é de 88, mas tem que lembrar que existem emendas constitucionais. E uma emenda constitucional pode impor, colocar uma norma de eficácia limitada que impõe que o poder legislativo ou o poder executivo propõe e o poder legislativo aprove uma lei. E aí não dá para você dizer em 1 ano dizer que você já está, né, sendo lesado, precisa de mandado de injunção para exercer aquilo. Então precisa ter uma. Agora, esse razoável, aí tem que ver, né? Não é assim, é 1 ano, 2 anos, 3 anos, não existe. É no caso concreto, né? De repente é uma norma que tem que ser regulamentada extremamente complexa, então precisa de um tempo maior. Agora é uma coisa pequena que precisa ser regulamentada e de repente 5 anos, 3 anos já é uma coisa, já passou o prazo razoável. Vamos lá. Para elaboração de curso prazo razoável, para elaboração de norma regulamentadora, pode falar. Não, eu lembrei de um caso aqui que eu estava lendo dos intérpretes, né? Que eles votaram num ano e deram, se eu não me engano, 10 anos para que todas as no Brasil, no mundo, no Brasil, né? Que todas as escolas que estivessem dentro daqueles pré-requisitos adaptassem às novas regras, né? Mas Aí, era norma constitucional ou é lei? Não sei. eu acho que era uma lei que foi criada, né? Tá. Entendi. Não, mas aí, E nesse deram, caso não é mandado de junção, né? Não entendi. caberia mandado de junção, porque mandado de junção é contra a norma constitucional que não foi Se regulamentada. você, se Aí, você se não for tá, descumprido, se fosse descumprido isso aí seria uma ilegalidade. Ilegalidade você combate com ação popular, você, pessoa física, Ministério Público, ação civil pública. Aí seria outra ação. Não estou dizendo que está errado. Passou 10 anos, não está regulamentado. Aí como é que você combate uma ilegalidade? Eu, cidadão, qual é o meu remédio constitucional? Está na própria Constituição, ação popular. Você vai lá e diz, olha, tem uma lei que fala que tem 10 anos e esse colégio aqui não tem. Aí o Estado vai mostrar que teve mora ali também, né? Tem que ser regulamentado. O Ministério Público, ele entra com uma ação civil pública, mostrando que tem ilegalidade. Então, ilegalidade... E a ilegalidade com esse tipo de direito, né? Direito subjetivo, né? Difuso, não é necessariamente de uma pessoa, é para a sociedade que tem que ter esse direito, né? Tem que ter essa regulamentação. Pode ter certeza que qualquer situação de ilegalidade, de abuso de poder, você vai ter uma ação específica, né? Nem sempre, às vezes, é a que a gente pensa inicialmente. Vamos lá. Quando é que descabe? Isso aqui é que cai muito, não? Se você pegar as questões, o cara sempre ele busca colocar aquelas coisas que não cabem para você dizer que cabe. Não sei se você lembra ali no mandado de segurança, tem várias e várias e várias situações que não cabem mandado de segurança. E aí na prova você vai perceber que ele só pega isso. Então, antes da prova, ideal é o cara pegar essa lista e vou dar uma lida aqui. Não cabe mandado de segurança. Pá, 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 pá. Não cabe mandado de junção. Pá, pá, pá. Entendeu? Que é o que mais é cobrado.
Vamos lá, quando é que não cabe mandado de junção? Não cabe mandado de junção se já houver norma regulamentadora do direito constitucional, mesmo que esta esteja defeituosa. Ou seja, já existe uma norma regulamentando, só que ela não atende adequadamente o seu direito. Então, não cabe mandado de junção. E cabe o quê, Divan? Aí você vai entrar com uma ação comum. Porque essas remédios constitucionais, essas ações mandamentais, elas têm um rito bem diferente, especial, entendeu? São coisas para ser resolvidas logo. Então, normalmente, elas têm um regulamento processual diferente. Se não cabe ela, quer dizer que eu não vou poder exercer direito? Não, você vai poder exercer seu direito, mas você vai entrar com uma ação comum, vai ter fase instrutória, probatória, vai ter que comprovar, aquela coisa toda, né? É diferente. Vai ter que seguir o Código do Processo Civil normal. Então, por quê? Porque já tem uma norma, só que ela não atende a você, e aí não é um problema, aí é um caso até de você, né, fazer ingerência no poder legislativo, ir lá como cidadão comum, chegar com um gabinete de um deputado, senador, pô, senador, e o que é o que ocorre no Brasil, né? A sociedade civil organizada, ela faz isso. Chega lá com uma proposta mostrando que aquela lei não está adequada, que precisa melhorar. Aí o senador encampa, ou o deputado encampa aquilo, propõe como se fosse uma proposta dele. Ou, se você quiser, você se organiza e pega assinaturas, né, em vários estados, porque existe a possibilidade de você propor uma lei com uma quantidade específica, né, não vou me lembrar agora, de assinaturas em tantos estados, acho que é assim, pelo menos... 5%, eu lembrei, é 5% parece que é da população nacional, só que não pode ser por exemplo, até a pessoa está explicando, deu o exemplo de 5% de 200 milhões, né? 10% daria 20 mil, 5%, 20 mil, 10 mil. Vai lá para São Paulo, na 21 de março, sei lá, Uhum. aí não pode, né? Porque tem que ser em Tem pelo estados, menos, tem que ter uma diferença pelo em menos alguns 5 estados. estados, acho que tem que ter pelo menos 5 É, estados, e em cada estado tem que ter pelo menos 1/10%, né, dos eleitores daquele estado. isso. E aí você propõe a modificação legislativa, né? É chamada proposta de lei de iniciativa popular. Mas é tanto trabalho, é melhor você chegar lá e fazer um lobby, né? Eu mesmo já participei de vários lobbies, lobby no sentido positivo, de modificação legislativa, que você conhece associações, confederações, você propõe para a confederação, vai lá, leva nesse deputado, faz uma pressão, está aqui, está pronto o texto que tem que ser modificado, aqui a exposição de motivos, tem aqui um parecer, uma nota técnica do que está errado, leva para o cara e, por exemplo, tem hoje o PLP 33, que foi feito lá na minha área, que a gente ajudou a fazer, marco legal de startups, várias propostas, lei de liberdade econômica, tudo surgiu assim. Bem que a liberdade econômica, o marco legal de startup, foi o próprio Poder Executivo mandou. PLP 33 foi o legislativo lá que propôs, não? Mas foi feito aqui no Ministério da Economia. Ora, se já existe norma regulamentadora, não faz sentido falar-se mandado de junção, que tem como pressuposto a Professor, existência... Oi. desculpa te interromper, só para me lembrar, após a aula aqui, eu ia pedir 5 minutos para a gente conversar um negócio ali que eu Tá. lembrei agora. Tá? Ora, se já existe norma regulamentadora, não faz sentido falar-se em mandado de junção, que tem como pressuposto a ausência de regulamentação de norma constitucional. Então, não faz sentido. Não atende a você a norma, ok, vai lá e faz tudo isso aqui que a gente conversou, né? Faz um lobby e muda a lei. Agora, não cabe mandar de junção, porque já existe a lei. Não atende completamente, não regulamenta nos pormenores aquele direito fundamental, aí é outro problema de técnica legislativa, não é problema de poder judiciário. Não cabe mandado de junção se faltar norma regulamentadora de direito infraconstitucional. O mandado de junção somente repara a falta de regulamentação de direito previsto na Constituição Federal. A ausência de regulamentação de uma lei não enseja a utilização de mandado de junção. O que é esse item B? Significa o seguinte: eu tenho um direito, eu tenho um direito constitucional, um direito fundamental. Existe uma lei, foi feita a lei que regulamentou aquele direito constitucional. Só que na lei foi previsto que um decreto, né, foi previsto que o Poder Executivo regulamentará aquele direito que já está regulamentado da Constituição. É maluquice, isso existe. Inclusive, existem leis daqui até que inclusive, eu trabalhei. Existem leis
que regulamentou a Constituição, mas para aplicar aquele direito da lei, você precisa de uma regulamentação da Receita Federal, do Ministério do Trabalho, ou seja, precisa de um decreto. E aí não tem esse decreto, não cabe o mandado de junção, porque o mandado de junção só regulamenta o que está previsto na Constituição e que tem que ser regulamentado por lei. Se já existe na Constituição e a lei regulamentou, mas eu não posso aplicar porque eu tenho que esperar um decreto, uma portaria, uma resolução, mas aí não cabe mandado de junção. Aí é outra. Aí você vai entrar com uma ação ordinária, uma ação civil pública, de novo, ação popular, porque você só regulamenta o que tem que ser regulamentado pela Constituição, só Um entra. pouquinho mais complicado, né? Um pouquinho. Não Como tanto, assim? não, mas... Hã? Como Não, assim? assim, esses detalhezinhos, entendeu? Para mim, como é tudo novo, Tudo novo, né? é, tem Mas tu por entendeu, né? Tu exemplo, já os entendeu, habeas né? corpus, mas tem Não, coisas que eu já tinha lido um eu vou pouco, mas essa aí falar. eu não lembro não, entendeu? Mas tu entendeu essa situação? Existe Entendi. a lei, mas eu não consigo exercer meu direito, porque para essa lei efetivamente ter eficácia, é estranho efetivamente ter eficácia, mas para que eu possa exercer o direito, precisa de um decreto, de uma resolução, de uma instrução da Receita, de um ministério. E não tem. Fica demorando, não sai. Aí não cabe mandar de junção, porque já existe a lei. O que está faltando é uma regulamentação menor, que é isso aqui que ele chamou, que é o termo que a gente usa, um direito infraconstitucional, entendeu? Norma de Infra é que direito está abaixo da lei, da né? Constituição. Da Falta o nome Constituição. de direito infraconstitucional, sim. Tá acima da lei, então? Não, vamos lá. O que ele está falando aqui? Aqui. Não cabe o mandado de junção se faltar norma regulamentadora de direito infraconstitucional. O que é direito infraconstitucional? São os tratados, convenções, leis, entendeu? O que você ataca mandado de junção é norma regulamentadora de direito constitucional. É porque a forma que ele escreveu aí, né? O que ele está dizendo é que você não cabe você atacar com mandado de junção. Atacar que eu estou falando é propor mandado de junção, de que está faltando norma regulamentadora de uma lei, de um tratado. O que cabe mandado de Já junção é existe o falta tratado e a não. lei, né? Uhum. O que é o proposto aqui, ó, vamos voltar no próprio texto legal, texto constitucional. Aqui, ó. Conceder mandado de junção sempre que faltar o quê? Ó, falta de quê? Norma regulamentadora, aqui a falta de norma regulamentadora, torne inviável exercício de quê? Direitos e liberdades constitucionais, entendeu? Ou seja, que está previsto na Constituição. Aqui o que ele proíbe é a falta de norma regulamentadora e direito infraconstitucional, ou seja, aquilo que está posto na lei, está faltando uma regulamentação, não cabe mandado de junção. Vamos continuar. O mandado de junção somente repara a falta de regulamentação de direito previsto na Constituição. A ausência de regulamentação de uma lei não dá ensejo à utilização de mandado de junção. Não cabe mandado de junção diante da falta de regulamentação de medida provisória ainda, aqui ó, falta de regulamentação de medida provisória ainda não convertida em lei pelo Congresso Nacional. Mandado de junção não tem como de seus pressupostos a ausência de regulamentação de direito constitucional. Então, a mesma coisa de cima, que é medida provisória, entendeu? Vamos lá, não cabe mandado de junção se não houver a obrigatoriedade de regulamentação do direito constitucional, mas mera faculdade. Nesse caso, é uma norma de eficácia contida, né? Então, a norma de eficácia contida, ela exerce seu direito, mas você pode restringir. Norma de eficácia limitada é que você precisa para exercer. Então, nesse caso, não seria nenhuma norma de eficácia limitada, porque, na verdade, ela é uma mera faculdade. Se é uma mera faculdade de regulamentação, é porque você já está exercendo o direito. Possivelmente. Entendeu essa aqui? Então, na verdade, o que ocorre aqui é o Poder Judiciário, desculpa, o Poder Legislativo, o Poder Executivo pode propor uma norma que vá regulamentar, e não é obrigado. Por exemplo, na norma de eficácia contida, você, na realidade, tem uma mera faculdade. Você pode continuar com aquele direito sem nunca ele ser regulamentado, a parte que vai restringir, entendeu? Então, assim, por quê? Porque você está exercendo amplamente o direito, livremente. Esse é o conceito de eficácia contida, né? Você vai exercer ele amplamente, uma hora vai poder
ser limitada. E você não pode entrar com mandado de injunção para que tenha essa norma limitadora do direito. Só pode entrar com mandado de injunção de uma norma que faça você poder exercer o direito. Nesse caso, o legislador tem liberdade de regulamentar ou não a norma constitucional. Aqui, ó, ele já fez um resumo aqui para a gente. Vamos fazer marcar aqui. Vou botar esse verdinho aqui. O resumo dele. Opa, fiz uma cor diferente aqui. Acho que é esse aqui. Vou botar esse verdinho aqui. Vamos lá. Não cabe mandado de injunção se já houver norma regulamentadora, se faltar a norma regulamentadora de direito infraconstitucional, se faltar a regulamentação de medida provisória ainda não convertida em lei pelo Congresso Nacional, nacionalidade, ele botou aqui, se não houver obrigatoriedade de regulamentação. Então, são as 4 pressupostos que não cabe mandado de injunção. Segundo o STF, não é cabível medida liminar e mandado de injunção. Se lembra que lá no mandado de segurança pode, né? Medida liminar. Isso porque coletivo, né? Uhum. Isso porque o Poder Judiciário jamais poderia resolver liminarmente o caso concreto, agindo com o Poder Legislativo, a fim de evitar o prejuízo oriundo da demora da decisão, periculo e mora. Um dos pressupostos da medida liminar. Entendeu? Aqui é bom entender isso porque você não precisa decorar nesse caso. Qual é um dos pressupostos da medida liminar? O periculo e mora, ou seja, o perigo da demora. Mas se você está entrando com uma ação que o pressuposto dela é justamente você descumpriu um prazo razoável, ou seja, ela já demorou. Ou seja, você já está prejudicado, não tem como você comprovar esse prejuízo, porque já está demorado. Entendeu? Não faz sentido eu considerar uma liminar, porque um dos pressupostos do mandado de injunção é justamente a demora. Ela já está demorada. Então, se tivesse que morrer, você já teria morrido. Porque a demora é um pressuposto dessa ação. Entendeu? Porque não faz sentido eu considerar uma liminar. Então, por isso que a mandado de injunção, qual o pressuposto? Comprovar que teve demora. Qual o pressuposto da liminar? Perigo da demora. Se fosse perigo essa demora, você já tinha morrido, porque é um pressuposto de você entrar aqui com a ação. Então, por isso não cabe liminar. E também, lógico, ainda tem um outro, né? Fomos boni iuris, né? Que eu não falei aqui, que é a fumaça do bom direito. Mas ele só botou qual é o argumento de você não conseguir eliminar, que é o perigo e mora. E isso já está contido no requisito do mandado de junção. O mandado de junção se destina ao reconhecimento ou não pelo Poder Judiciário da demora da elaboração da norma regulamentadora do direito constitucional. Um dos aspectos mais relevantes sobre o mandado de junção é entender qual a eficácia da decisão, porque é isso aqui que a gente estava já conversando antes, mas vamos aprofundar aqui. No que se refere ao tema, 2 teses jurídicas relevantes foram construídas pela doutrina. A não concretista, daqui tem que decorar, né? Decorar não, aprender, né? Deixa eu botar aqui em vermelho, eu gosto de vermelho. A não concretista, isso aqui cai em prova também, ele pergunta aí se é concretista, mas a gente vai ler o que é. Vamos lá, que é justamente você dizer o que a pessoa vai fazer ou não. A corrente não concretista, ou seja, de concreto, coisa concreta, entende que cabe ao Poder Judiciário apenas reconhecer a inércia do poder público e dar ciência de sua decisão ao órgão competente, para que este edite norma regulamentadora. Então, a não concretista, ela não concretiza o seu direito. Você entra com mandado de junção, eu digo ok. Né? Ok, ele dá a mesma decisão, não sei se você lembra, a mesma decisão da ação direta de constitucionalidade por omissão. Ele só diz, ok, você tem direito, já era para ter sido feita a norma. E acabou o processo. E aí, como é que você fica? Sem o seu direito concretizado, porque ele é não concretista. Não pode o Poder Judiciário suprir a lacuna, assegurar ao lesado o exercício do seu direito e tampouco obrigar o Poder Legislativo a legislar. Essa posição era regulada pelo STF até poucos anos atrás. Hoje, essa corte adota a corrente concretista, que estudaremos a seguir. Então, a corrente concretista que é hoje, como é que funciona o mandado de junção. A corrente concretista determina que sempre que estiverem presentes os requisitos exigidos constitucionalmente para o mandado de junção, o judiciário deverá não só reconhecer a omissão legislativa, mas também possibilitar, vamos marcar aqui, ó, não só reconhecer a omissão, no mandado de junção, e não vai só dizer que está certo, está demorando muito a norma, tem que regulamentar, mas também aqui, ó, possibilitar
a efetiva concretização do direito. Eu vou dizer qual a norma você vai aplicar enquanto esse cara não fizer a norma que tem que ser feita. Essa posição subside em duas, concretista geral e concretista individual. Na concretista geral, a decisão do judiciário deveria ter efeito sobre todos os titulares do direito lesado, efeito erga omnes, até ser expedida a norma regulamentadora daquele. Na concretista individual, a decisão produziria efeito somente para o autor do mandado de injunção, eficácia inter partes ou entre as partes do processo. A posição concretista individual se subdivide em direta ou intermediária. Aquela que determina que o judiciário, ao julgar o procedimento de mandado de injunção, concretiza diretamente e imediatamente a eficácia da norma constitucional para o autor da ação. Essa é a direta. Já esta intermediária determina que o judiciário, após julgar o mandado de injunção procedente, não concretiza imediatamente a eficácia da norma constitucional para a autor da ação. Este poder apenas dá ciência ao órgão omisso, dando-lhe um prazo para regulamentar aquela norma. Só em caso de permanência da omissão, que o Poder Judiciário fixará, que é só um caso do poder da omissão, fixará aqui as condições necessárias para o exercício do direito pelo autor do mandado de injunção. Então, vamos explicar aqui genericamente. Primeiro, tem duas situações, decisões finais do mandado de injunção, que você pode ter, a concretista e a não concretista. A não concretista chega no final da sua sentença como juiz, o que é que você vai dizer? Realmente, você tem direito a esse direito fundamental, mas, felizmente, eu vou comunicar ao Poder Judiciário, ao Poder Legislativo, ao Poder Executivo da mora. Acabou o processo. Isso era o que existia até poucos anos atrás. Depois, o Supremo Tribunal Federal falou, não, agora eu vou concretizar. Além de dizer para o Poder Legislativo que ele está demorando em efetivar esse direito, eu vou concretizar esse direito, ou seja, eu vou dar uma forma de você exercer esse direito que está demorando a regulamentação dele. Dentro dessa concretista, você tem duas vertentes. A primeira é geral. Na hora que eu decidir para você, eu vou espalhar para todo mundo. Todo mundo que tem esse direito agora exerce por meio dessa lei aqui. Entendeu? Então, todo mundo que é servidor público aplica essa lei. Não vem mais mandar mais ações para mim, não. Já resolvi esse caso aí. Enquanto o Poder Legislativo não aprovar uma lei, vai Tipo a aplicar essa CLT, lei. né? Tipo a CLT. Geral. Todo mundo que é funcionário público que não tiver o seu direito garantido pode olhar para a CLT e você está E de vai acordo com lá e isso. faz lá. Não precisa mais entrar individualmente com cada um. E aí tem concretista individual, que aí ele não dá para todo mundo. Ele diz só, nesse caso aqui que você entrou, o seu caso vai ser esse. Só que dentro da concretista individual tem a direta, que ele já diz o seguinte, ó, então vai lá e faz isso, isso, aquilo, outro. Imediatamente, faz isso, aquilo, outro e exerce seu direito. Agora tem intermediária, que ele fala, ok, você tem direito, vou concretizar, mas vou fazer o seguinte, o Poder Legislativo, se dentro de 6 meses você não fizer a lei que regulamente isso, essa pessoa vai fazer assim, 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 assim. É intermediária, entendeu? Ele não dá o exercício direto para você. Ele ainda dá mais um prazo para ver se o cara consegue fazer a norma. Se foi não fizer... ignorado, né, já está dizendo como é que vai ser feito. Esse direta pode ser... A banca pode mudar o nome para imediata, né, também. Uhum. É tudo conceitual, né? É só entendimento. Aí vamos lá. O STF tem atualmente adotado a posição concretista, cumprindo muitas vezes o papel do legislador omisso, com o objetivo de dar execuibilidade às normas constitucionais. Exemplo disso é o de analisar os mandados de injunção referente à falta de norma regulamentadora do direito de greve dos servidores públicos civis, artigo 37, inciso 7 da Constituição Federal. A Corte, deixa eu botar isso aqui, a Corte não só declarou a omissão do legislador, mas também determinou a aplicação temporária ao servidor público no que couber da lei geral, da lei de greve aplicável ao setor privado, que é essa lei aqui, ó, até que venha a norma seja editada. Mandado de injunção 712 do Pará. Então, nesse caso, o Supremo disse, ok. Foi aí que ele mudou o entendimento, né? Na verdade, ele falou, olha, ok, você não fez realmente, e esse inciso, ele é inciso originário, já existe desde 1988, até agora não tem lei que regulamente a greve dos servidores públicos. Então, vamos fazer o seguinte, os servidores públicos,
municipal, estadual, federal, aplique-se a lei tal quando vocês fizerem greve. Aí tem toda a norma lá, né? Tem que comunicar, tem que dar um prazo, tantos por cento de pessoas tem que trabalhar, não pode fechar totalmente. Tem alguns serviços que são essenciais, né? Tem todas umas regrazinhas. O Aí STF... seria tipo, no caso aí já seria contido, porque ele vai dar limitações? Não, está regulamentando. Porque você não tinha direito a exercer. Limitações, se já você estava exercendo e viesse uma lei dizendo as limitações. Nesse caso, não poderia fazer greve. Não Quando poderia, ele entendi. regulamentou dessa forma. Se é mais libertária a forma, menos libertária, mais contida, não contida, é a questão da regulamentação. Não pode confundir a forma que você vai regulamentar a norma de eficácia limitada com uma regulamentação de uma norma de eficácia contida que já vem com esse viés de limitar, entendeu? Porque antes você já vinha exercendo direito livremente. Aí veio uma norma e deu uma podada, né? Vamos lá. O STF já chegou até mesmo a editar súmula vinculante para combater a omissão legislativa. Foi o que ocorreu em relação à concessão da aposentadoria especial para servidores públicos. A CEF de 88 exigia lei complementar para a definição de regras para a concessão de aposentadoria aos servidores cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Com essa lei complementar ainda não foi editada, pipocaram mandado de junções no STF. Para resolver o problema, o STF editou uma súmula vinculante número 33, determinando o seguinte: súmula vinculante número 33. Aplicam-se ao serviço público, no que couber, as regras do regime geral da Previdência Social sobre aposentadoria especial, de que trata o artigo 40, parágrafo 4º, inciso 3 da Constituição Federal, até que lei complementar específica. Ou seja, a visão do STF é uma visão que concretista, erga omnes, né? Para todo mundo, aplica-se para todo mundo, para todos os servidores públicos, né? Porque Professor, o que era isso aqui? Deixa eu só finalizar aqui. Isso aí era, por exemplo, você tem na área, por exemplo, um exemplo, não é só isso, né? Mas você tem na área de saúde, o pessoal que trabalha com raio-x, esse trabalho prejudicando a saúde deles. Então, a aposentadoria deles é especial. E essas pessoas, inclusive, elas tiram férias de 6 em 6 meses. Ela não pode esperar um ano para tirar férias, porque a exposição como é que chama? Raios. A radiação. radiação é muito grande, então elas têm de 6 em 6 meses tirar férias. Elas não podem trabalhar mais do que 6 meses. E, além disso, elas têm aposentadoria diferenciada, tempo de contribuição. Só que isso já tinha para o cara que era CLT, trabalhava no hospital particular, mas os servidores públicos que trabalhavam nessas áreas não tinham. Então, não tinha essas normas. E aí, de novo, mandado de junção. E aí eu estou falando só Não um é exemplo, justo que... só um tipo de profissão, mas tem várias outras. Né? Tem o Sim. pessoal, né, que trabalha com aquele negócio lá de solda, metalurgia, na área civil, por exemplo, nos arsenais da Marinha, que são servidores civis, tem essa discussão. Tem várias profissões que fora você já tem aposentadoria especial, já tem insalubridade, risco de vida, aquela coisa toda, e alguns no serviço público não tem. Fala, você ia falar, eu só queria Não, era perder. só uma pergunta, porque eu vejo sempre súmula vinculante número X, né, e Y. Mas, assim, essa súmula vinculante não precisa apontar para nenhum assunto específico, não, né? Quando tem, se eu colocar súmula vinculante número 33, vai aparecer sempre isso. Não precisa colocar súmula vinculante do Não, direito não, administrativo. Não, entendi. né? Não, Tá. vamos lá, você só tem que entender o seguinte, isso aqui também cai muito em prova. Existe, a súmula vinculante é um modelo novo de súmula. Isso não existe há muito tempo. Tanto é que está no número 33. Se você pegar uma súmula normal, está em número 600, 700. Que as súmulas sempre existiam. Só que a súmula, antes, que não era vinculante, o que ocorria? Eu, como juiz, o Supremo Tribunal Federal fez uma súmula. Eu, como juiz, sabe o que eu fazia? Ok, entendi a súmula, não vou aplicar. Aí teve uma reforma do Poder Judiciário que falou o seguinte: vamos criar uma súmula que Poder Judiciário, Poder Executivo vai ter que Entendi. cumprir, não pode desrespeitar. Aí, tipo, É mas porque... peraí, são 3 poderes, você só falou
no Poder Judiciário, no Poder Executivo e o Poder Legislativo. Não, não pode vincular o Poder Legislativo, porque ele pode ir lá fazer uma lei em sentido contrário a essa súmula, e essa lei vai sobrepor a súmula. Porque a súmula ela não pode impedir, por exemplo, o que é uma súmula? É uma divergência ali de uma legislação que o Poder Judiciário define, dizendo como é que você vai interpretar aquilo. Se eu digo que a lei tem que ser assim e nunca mais vai mudar, eu estou restringindo o Poder Legislativo. Então, ela não se aplica ao Poder Legislativo. Porque o Poder Legislativo pode dizer, não, não gostei, eu vou fazer uma lei que vai ser assim, assim. Aí a súmula não se aplica, porque a súmula só se aplica porque existe uma lei, numa forma atual, que tem uma certa divergência, né? Uma briga ali, e você, como Poder Judiciário, diz, vai ser assim agora. O entendimento é esse. Mas isso só vincula quem? O próprio Poder Judiciário. E aí o Poder Judiciário que eu falo é do STF para baixo. O próprio STF pode revogar essa súmula. Né? É do STF para baixo. Porque também você não pode vincular o STF e dele não poder rever isso aí. Ele revê, pode rever. Mas é dele para baixo e o Poder Executivo. Tem que observar isso aqui. Por isso que o nome dela é vinculante. Mas só tem que ter esse detalhe, não vincula o próprio STF e não vincula o Poder Legislativo. Entendeu? Entendi. Então, por isso que esse nome dela é vinculante. Por isso que elas estão assim, nesse número baixo. Porque as súmulas normais já está em 500, 600. Lembra que a gente estava estudando direito penal? Súmula 714, súmula 700 e pouco, né? Porque ela já vem desde 1988, entendeu? Entendi. Não que haja uma briga, né? Assim, eu sei que tem um sistema de, né, de freios e contrapesos, mas aí meio que para não ficar subordinado, não haver uma hierarquia, né, digamos assim, por isso que eles não obedeciam. Agora que foi vinculada, né, a dois poderes, pelo menos, que é maioria, entre aspas, e colocado, entre aspas, de lado o legislativo, aí sim eles estão aplicando, porque foi um acordo entre dois poderes, né? Aí tu vai Legal, dizer, Edivan, entendi mas agora. será que não tem nenhum juiz que não cumpre? Tem, várias vezes não cumpre. Só que Não cumpre aí, qual? O vinculante? é vinculante. Aí o que Sim. ocorre? O que que ocorre? Você, por exemplo, eu entrei com uma ação na justiça, eu entrei com uma ação na justiça. Eu, para você, William. E eu entrei no juizado especial. Sim, primeiro ali, da base. Aí, a base, nossa fundamentação do nosso direito é uma súmula vinculante. Aí o juiz vai lá e diz, olha, a minha decisão é essa. E descumpre essa súmula. Eu saio daqui do juizado especial aqui, especial, da base, vou direto para o Supremo. É uma ação que ela pula todas as instâncias. Olha, Entendi. no Supremo, aí eu entro com uma ação chamada reclamação constitucional. Digo, Supremo, sabe aquela súmula que você editou que ninguém pode descumprir? Esse cara aqui, esse juiz aqui do juizado especial descumpriu. Aí, é por isso que ela tem eficácia. O cara pode descumprir o poder executivo? Pode, mas eu tenho uma ação, um remédio que eu vou direto para o Supremo. Eu não preciso passar pelo TJ, pelo TRF, pelo Não STJ, não, eu vou precisa direto. passar pelas escadas, né? É Digamos como se assim, para você chegar fosse lá. um fofoqueiro, um X9. O STF é o cara aqui, ó, da base aqui, ó, o juiz de piso está fazendo isso. Não está dizendo que não vale essa súmula vinculante, então eles são obrigados a cumprir. E pode descumprir? Pode, né? Mas aí eu vou lá e reclamo direto no STF e revogo aquela decisão. Entendi. Vamos finalizar aqui, vamos finalizar a mandada de Ok. junção hoje também. A Lei 13.300 de 2016 adotou explicitamente a teoria concretista individual, ao dispor que em mandado de junção a decisão teria eficácia subjetiva limitada às partes e produzirá efeitos até o advento da norma regulamentadora. Artigo 9º, caput. É possível, entretanto, que seja conferida eficácia ultra partes ou erga omnes à decisão, quando isso for inerente ao indispensável exercício do direito, liberdade ou prerrogativa objeto da impetração. Artigo 9º, parágrafo 1º. Então, a lei, vamos botar isso aqui, a lei em si, a regra base é que ela tem eficácia, o mandado de junção, concretista individual, né? Que é essa aqui, ó, concretista individual, que é só para mente e para as partes, né? Concretista individual, né? E direta, né? Concretista individual direta. Até que norma reguladora produz efeito, mas pode ser, no caso, concedida a eficácia erga omnes se for, né, necessário para o quê? Para o exercício do direito de liberdade ou da prerrogativa, objeto da impetração.
Observe que a lei regulamentadora da mandado de junção reafirmou a jurisprudência do STF, dando maior segurança jurídica ao processo e julgamento desse remédio constitucional. Agora fica claro que o órgão julgador não irá se limitar a declarar a mora legislativa, não é simplesmente, não, valeu, né? O cara não fez, mas porque eu não posso fazer nada. Ao contrário, uma vez reconhecida a mora legislativa, o mandado de junção será deferido para determinar prazo razoável para o impetrado promova a edição de norma regulamentadora, estabelecer as condições em que se dará o exercício dos direitos, das liberdades ou das prerrogativas reclamadas, ou, se for o caso, condições em que poderá o interessado promover a ação própria visando exercê-los, caso não seja suprida a mora legislativa no prazo determinado. Por fim, resta uma pergunta: a quem cabe julgar o mandado de junção? Depende de qual autoridade se omitiu quanto à proposição da lei. Assim, a competência é determinada em razão da pessoa, ratione persona. Ou seja, se for no nível estadual, você vai para o TJ, né? Se for no nível federal, dependendo do nível, STJ até o STF. Por exemplo, a competência de julgar mandado de junção dependerá de quem for a autoridade inerte. Será o STF, caso a elaboração da norma regulamentadora seja atribuição do presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das mesas de qualquer das casas legislativas, do TCU, de qualquer dos tribunais superiores ou do próprio STF. Por outro lado, será do STJ se a elaboração da norma regulamentadora for atribuição de órgão, entidade ou autoridade federal, da administração direta ou indireta, excetuados os casos de competência do STF e dos órgãos da Justiça Militar, Eleitoral e do Trabalho. Ou seja, não é necessariamente só no STF. Vamos fazer o resumo aqui dele. Finalidade, mandado de junção: suprir a falta de norma regulamentadora que torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais, não pode esquecer isso aqui, constitucionais, das prerrogativas inerentes à racionalidade, à soberania e à cidadania. Legitimados ativos: qualquer pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeira. Legitimados passivos: autoridade que se omitiu quanto à proposição da lei. Natureza: civil. Né? Isento de custas, não, tem que pagar. Medida liminar, não, aqui você não tem medida liminar. Observações: pressupostos: falta de regulamentação de norma constitucional, programática propriamente dita, ou que define princípios institutivos ou organizativos de natureza. Por que esses dois, letra A e letra B? Porque é uma norma de eficácia limitada, né, na Constituição. Nexo de causalidade entre a omissão do legislador e impossibilidade de exercício de um direito ou liberdade constitucional ou prerrogativa inerente à nacionalidade, soberania e cidadania. E letra C, né, o decurso de prazo razoável para a elaboração de norma regulamentadora. Ou seja, você precisa ver se a norma faz muito tempo. Mas, Edivan, toda a norma constitucional não é desde 88, não. Você tem emendas constitucionais. Então, pode ser uma emenda constitucional que foi feita agora, não dá em 6 meses, ou seja, regulamentar a emenda. Algumas questõezinhas aí para a gente finalizar hoje. Procuradoria-Geral do Município de Fortaleza, 2017. Pessoa jurídica pode entrar mandado de junção? Pode, né? Pessoa física e jurídica. Ele pode querer confundir você com habeas corpus. Habeas corpus só pessoa física, não cabe pessoa jurídica. Pessoa jurídica é legitimada para impetrar mandado de junção, artigo 3º, Lei 13.300 de 2016. O habeas corpus pode ser impetrado pela pessoa jurídica, mas não pode ser para uma pessoa jurídica, né? Tribunal de Contas do Município de Goiás, 2015. O direito a ser resguardado por mandado de junção somente se evidencia nos casos em que a função de legislar refletiu uma obrigação jurídica indeclinável, imposta ao poder público. Certo, né? Ou seja, tem que ser uma norma de eficácia limitada. Se for uma norma em que ele pode ou não... Vamos lá. O direito a ser resguardado por mandado de junção somente se evidencia nos casos em que a função de legislar refletiu uma obrigação. Aqui, essa coisa aqui, você não entendeu. Obrigação jurídica indeclinável imposta ao poder público. Ou seja, se for uma norma que ele pode ou não, não cabe. Tem que ser uma norma que ele deve fazer a legislação. Ele não pode declinar. Ou seja, é uma norma de eficácia limitada. Ele tem que fazer, senão não tem o exercício. Mandado de junção é cabível diante de omissão do Estado daqueles casos em que a função de legislar for uma obrigação jurídica indeclinável. É o que ocorre nas normas de eficácia o quê? Limitada, né? Porque se você não regulamentar, ela continua sem ser exercida. Norma de eficácia contida. Cabe mandado de junção? Não, porque é uma opção você restringir aquele direito, entendeu? É isso que ele está querendo expor aqui. Norma de eficácia contida, você pode ou não fazer a norma. Agora, a norma de eficácia limitada, você tem que fazer, porque senão o direito então, não cabe existe. Nem na plena, nem na contida, né? Não é que não cabe. Você pode fazer, mas não vai ser deferido, né? Tá.
O fato de não poder fazer, né? DPE, Defensoria Pública do Estado de Pernambuco, 2015. A jurisprudência do STF acerca do mandado de injunção evoluiu para admitir que, além de declarar omisso o Poder Legislativo, o próprio tribunal emitir a norma geral de que depende o exercício do direito invocado pelo impetrante. Certo, né? Isso aqui está meio errado, né? Tá errado? Ah, mas aí eu acho que vamos ler aqui, botou correto. Aqui, ó. Para mim, onde está errado aqui? O próprio tribunal edite norma geral? Não existe. Mas vamos lá, ele deu como certo. Mas vamos aprender, hein? Vamos ler lá embaixo. Ele não edita, vamos lá. Em várias de suas decisões, o STF vem adotando mandado de injunção à posição concretista geral. Assim, o tribunal não se limita apenas a declarar a omissão legislativa, mas busca concretizar o direito para todos os seus titulares. Há certa polêmica em dizer que o STF edita norma geral, porém, analisando-se o caso da aposentadoria especial de servidores públicos, é possível perceber que os mandados de junção impetrados no STF resultaram na edição de verdadeira norma pela Corte, súmula vinculante 33, por isso a questão foi considerada correta. Entendi. O suposto erro estaria onde o irmão... Norma geral, né? Foi, né? Mas é a súmula como se fosse uma lei, né? Que tem que ser respeitada pelo Poder Executivo, pelo próprio Poder Judiciário. Só não pode ser respeitada pelo Poder Legislativo, né? Que é ele que muda as leis, né? Vamos lá, finalizar. Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, 2014. Mandado de junção é uma ação constitucional tida como garantia fundamental oponível diante da omissão do poder público, respectivo, e regulamentar matérias que viabilizem o exercício de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas concernentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Correto, né? É o que está no texto constitucional, né? É uma ação de norma constitucional tida como garantia fundamental diante de omissões de poder público respectivos, regulamentar matérias que viabilizam esses direitos e liberdades constitucionais, tá certo? Tem que ter cuidado aqui, que ele pode botar um infraconstitucional para te quebrar, entendeu? Tem que ser matéria constitucional. Mandado de junção é um remédio constitucional que pode ser utilizado sempre que a falta da norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e garantias constitucionais e das prerrogativas inerentes da nacionalidade, soberania e cidadania. Estão corretas. Então, acabamos... Né? Próxima aula a gente começa a abrir as datas. Você vê que direito constitucional, né? Cada um incisozinho gera... Nossa, né? hoje vai estar bom. A gama de conhecimento. Vamos lá.